Oi, pessoal. Agora são 7h30, né? Do dia primeiro. Boa noite, né? Hoje nós vamos falar da ditadura militar brasileira, tá? Que foi do período de 1964 e 1985, né? E tem gente que fala que é ditadura civil-militar, né? No próprio texto de que vocês vão ter acesso, tá? Ditadura civil-militar. Porque, de fato, né, foi um regime que foi uma ditadura que teve participação de civis também, né? Mas a gente pode também falar de militar porque os militares que deram o tom, né, a direção da ditadura, certo? Então, a ditadura começa com um golpe, né? A gente viu no vídeo passado, foi o golpe 64, que acontece, né? Você teve aquele momento em que os setores golpistas conseguiram a adesão de mais segmentos sociais e políticos, né? E eles tiveram força suficiente para dar um golpe, né? Sem, sem resistência, né? O João Goulart preferiu não resistir e assim os militares chegaram ao poder, né? E muita gente acreditava. Só um parênteses, né? Ali foi uma disputa muito clara entre dois projetos de país, né? O projeto. Você tinha um projeto mais inclusivo, né? Esse projeto nacional, o trabalhismo, né? Mais à esquerda. A ideia era incorporar certos setores excluídos, né? Havia também uma ideia de democratizar a propriedade, né? A reforma agrária foi isso, né? Seria uma democratização da propriedade privada, que o Brasil sempre foi um país marcado por latifúndios, né? São grandes propriedades de terra, isso até hoje, né? Só que hoje em dia não se fala muito mais latifúndio, né? Se fala mais em agronegócio, né? Isso tem, mas de qualquer forma são fazendas enormes, né? Mecanizado, produz exportação, né? Não é tanto para o mercado interno. E você tinha esse projeto de um lado e outro projeto, né, que seria mais conservador, de abertura da economia, né, mais uma defesa da estrutura social, né. Então, nessa disputa de projetos e divisões de país, venceu o projeto mais conservador, né? Que aí, no caso, teve que apelar para uma ditadura. Então, a ditadura militar, todo mundo achava que ela ia durar, ia ser típico dos golpes que o Brasil teve, né? Assim, o que acontece? Os militares iam lá, intervinham, né? Mas em um tempo depois o poder ficava com os civis, né? Então você teve a proclamação da República, que foi um golpe militar e o poder de fato ficou depois com os civis, né? Você teve a Revolução de 30, foi a mesma coisa. O golpe de Estado Novo não foi uma ditadura militar, foi uma ditadura civil, né, comandado pelo Vargas, mas com apoio do Exército, das Forças Armadas, né? E a vida brasileira está cheia dessas intervenções militares, assim, né? Só que em 64 foi diferente. Você teve o golpe, aí todo mundo achava assim: vai ter o golpe, os militares vão chegar lá, vão tirar os comunistas do governo, os esquerdistas, os varguistas, os trabalhistas e tal. Vai depurar, vai limpar e depois vai entregar o poder limpinho para os civis, né? E vai ter eleição em 65. E muita gente acreditava nisso, né? O Carlos Lacerda, o JK, né? Essas lideranças políticas da época. E, e não foi assim. Você teve o golpe e aí se criou uma dinâmica onde que acabou aquela situação
de exceção acabou se estendendo, né? Quem venceu nessa disputa foi o pessoal, os militares mais a linha dura, né? Que achava que é, não adiantava você fazer uma intervenção, digamos assim, fazer uma limpeza e depois entregar para os civis. Né? Eles tinham uma desconfiança muito grande dos civis, então a ideia era que os militares permanecessem no poder. Né? E que foi que de fato aconteceu. Né? Então, o primeiro presidente. No Brasil, a ditadura não foi parecida com as dos outros países, né? Como no Chile ou no Paraguai, né? Que você teve um ditador ali, né? Aqui no Brasil você teve presidentes militar, generais presidentes, né? Então, o primeiro vai ser o Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois o Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e, por fim, o João Batista Figueiredo, né? Mas foi ditadura, né? Apesar dessa tentativa de parecer que não foi tinha uma certa fachada democrática, mas foi uma ditadura, né? E a gente vai ver por quê, né? Então, o, o a primeira ação ali do Castelo Branco foi justamente expulsar, né, digamos assim, fazer uma depuração, limpar, né, o aparelho de Estado. Então, você demissão em massa, né? Teve curioso isso, né? Muitos militares foram expulsos, né? Das Forças Armadas, né? Ou foram aposentados, reformados, ou foram expulsos mesmo, né? Porque você tinha uma ala das Forças Armadas que era nacionalista, né? Que era identificado com o trabalhismo. E essa galera sofreu, né? Então você tem essa limpeza aí, né? Do aparelho de Estado, né? E uma perseguição forte, né? Contra os sindicatos, as lideranças políticas do PTB, né? Muita gente fala, existe um termo horroroso chamado dita branda, né? Porque esse período entre 64 e 68 foi um período mais leve, digamos assim, né? Que não teve tanta censura, não teve tanta tortura. É porque realmente, né, a tortura, o aparelho repressivo é mais de 68 em diante, né? O regime fica mais autoritário a partir desse momento. Mas para o pessoal do PTB, para o pessoal mais identificado com o trabalhismo, cara, a ditadura foi bem ditadura mesmo, entendeu? Foi bastante autoritário. Né? É que o autoritarismo ali foi mais direcionado a esses grupos, foi mais seletivo, né? Depois de 68 que isso é uma parada mais geral, né? Mais ampla. Então, é, nessa já nessa época você já tem a instituição do AI, né? Que são os atos institucionais, né? Que são, na verdade, decretos do governo e são medidas autoritárias, bem autoritárias mesmo, mas só que aí eles precisavam de ter uma cobertura jurídica, né? Aí botava esse nome de AI, né? Então, você vai ter o AI1, AI2, AI3, o mais famoso é o AI5, vai ter até o AI13, se eu não me engano. Aí eu não lembro de cabeça, assim, quantos AIs tiveram, né? Mas o AI1, né, primeiro ato institucional, já em abril de 64, tá? Cassação de mandatos, demissão de funcionários públicos, né? É aquela limpeza que eu falei com vocês. O AI2, que é de novembro de 64, extinção dos partidos políticos, aqueles partidos do período democrático, né? O PTB, o, o PSD, o DN, esses acabam. Aí é instituído dois partidos, a Arena, que era o partido governista, e o MDB, que era o que agora voltou, né? Virou PMDB, depois agora virou MDB de novo, né? Agora, hoje em dia é uma porcaria esse partido, mas naquela época não era não.
E o MDB, que é a oposição, mas é uma oposição consentida, né? Tipo, eu sou oposição, você sempre oposição, né? É porque é uma fachada democrática, né? Pra um regime autoritário. O AI3, que já foi em fevereiro de 67, eleição para governadores, né? Para eleição indireta, né? E também dava prerrogativa para os governadores nomearem prefeitos, né? Então você não vai ter, vai ter os governadores vão ser nomeados, os nomeados não, perdão, vão ter eleição, vai ser eleição indireta. Em eleição indireta são as casas legislativas que escolhem, né? E nesse momento, né, nos primeiros anos no governo no governo Castelo Branco, né, você vai ter um período de recessão, né, porque o governo vai cortar gasto, vai ter um arroxo ali, né, um ajuste fiscal forte, né, para justamente controlar a inflação, que estava realmente naquela trajetória de aceleração, né, desde o JK, né. E essas medidas excessivas acabam gerando desemprego e descontentamento popular, né? Então, isso é uma coisa importante, porque a ditadura militar ela vai se legitimar com base no crescimento econômico, né? Então, não ter crescimento econômico é uma coisa complicada para a ditadura, tá? A gente vai ver isso, né? E como isso influenciou o, o, o a trajetória, né, da ditadura, certo? E porque é aquela coisa, né? Tipo, a gente é. Nosso governo é autoritário, mas pelo menos a gente tem crescimento econômico, né? Essa era a justificativa, né? Porque não dava para esconder que era uma ditadura, né? Tinha tortura, tinha preso político, tinha censura, entendeu? Fechava-se congresso, não dava para disfarçar essas coisas, né? Mas aí dizia, mas tem crescimento econômico, né? E teve mesmo, né? Teve lá o milagre econômico que a gente vai falar mais tarde. O segundo presidente vai ser o Costa e Silva, né? Nesse período você vai ter um crescimento do movimento estudantil, né? Formação da luta armada, de grupos de luta armada, né? Que vão entender que somente a, a luta armada é o caminho, né, para derrubar a ditadura, né? Aí você vai ter muitos jovens que aquela coisa, né, tipo achar assim, não, só a base da força que a gente tira esses caras, né? Foi uma ingenuidade, né? Achar que um grupo armado ali com 38 ia conseguir derrubar um aparelho de Estado, né? Mas se achava isso, assim, tipo, que o caminho seria a luta armada, entendeu? Que realmente, se você pensar bem, a via institucional, né, o caminho institucional estava fechado, né? As eleições eram uma farsa, os militares controlavam ali tudo, né? Então não tinha como, aí se entendia isso, né? E também tinha um exemplo em Cuba, né, a Revolução Cubana, que foi um grupo de jovens armados que derrubaram uma ditadura. Então se fazia essa leitura também, né? Achava, então se lá na Cuba foi possível, aqui seria possível também, né? Mas não dava. Mas enfim. E você vai ter nesse momento, com Costa e Silva, né, o famoso AI-5, que vai ser a coisa mais autoritária da ditadura, né? Foi o ato institucional mais autoritário. Porque, por exemplo, suspensão do habeas corpus. Então, uma polícia chegar na tua casa, te prende sem nenhuma acusação, sem um mandato, nada. Simplesmente prende e mantém você preso lá, entendeu? Porque o habeas corpus é uma garantia do indivíduo contra
a arbitrariedade do Estado, entendeu? Então, tipo, tipo, ninguém pode te prender assim indefinidamente sem uma acusação, né? Mas aí com a suspensão do habeas corpus era possível, né? Fechamento do Congresso, mais censura aos meios de comunicação, né? E fecha, suspensão de direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos, né? Assim, durante a ditadura sempre teve suspensão de direitos políticos de algumas pessoas, né? O Carlos Lacerda, o JK, por exemplo. Mas só que vai aparecendo mais gente, né? Assim, sempre tem mais alvos, né? Na ditadura é assim, né? Nunca se satisfaz com com aquela, com aqueles alvos iniciais, né? Sempre vão se achando outros alvos, né? É uma coisa mais dinâmica mesmo, né? E em relação à censura, tinha umas coisas engraçadas, assim, né? Porque você tinha, né, o censor, né, que controlava, né, assim, o que podia ser publicado, né, livro, peça de teatro, música, né? Então tinha esse controle, né? Mas só que os caras, coitados, eles eram, né, pô, os militares ali e tal, não tinha muito letramento, né? Muita cultura geral, né? Então você tinha uns casos engraçados assim, tipo aquela música do Chico Buarque, o Apesar de Você, que é pô, uma crítica braba assim à ditadura e tal, né? Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Aí o censor deixou passar essa música, achando que era tipo uma música que falava de amor, sabe? E eles censuraram um livro chamado Cubismo, né? Cubismo, vocês sabem, né? Pablo Picasso, tal, é aquele movimento artístico, né? Tal. E os caras achavam que cubismo tinha a ver com Cuba, então não passaram esse livro. Era isso, entendeu? Mas assim, fora, apesar disso, né, e tal, foi uma coisa séria mesmo, sabe? Foi uma coisa séria, né? Tipo, muito ruim isso, né? Você, um artista ou um intelectual, né, sofrer censura, né? Você também tinha a própria autocensura, né, dos meios de comunicação, né, também, dos jornais, né? Os próprios jornais já meio que se antecipavam, né, assim, ao que o governo estava querendo, né? Então, você vai ter, claro, meios de comunicações que vão ser bastante governistas, né? A Globo, por exemplo, vai ser muito mesmo, né? Foi filhote da ditadura mesmo, né? Porque ela cresceu muito com a ditadura, né? Cresceu bastante e teve uma relação bastante próxima, né? Dos governos militares, né? Teve, teve um ano aí que até teve rolou um vídeo aí deve estar no YouTube. É um vídeo sobre uma reportagem do Jornal Nacional de 74, né? Que fala dos 10 anos da ditadura militar, né? E, tipo, era comemorando, né? Falando, não, Brasil agora, potência, né? A gente está crescendo muito. Antes de 64 era uma bagunça, ninguém se entendia. E era isso, propaganda mesmo. Sendo um jornal, digamos assim, um telejornal, né? Deveria ser mais neutro, né? Mas, enfim. E nesse momento também, com Costa e Silva, você vai ter o início do chamado milagre econômico, né? Então você vai ter o, ah, um forte crescimento da economia, né? Aí a economia vai crescer mesmo, né? Entre 68 e 73, PIB acima de 10%, é taxa chinesa mesmo, assim. É uma coisa bem, um crescimento bastante expressivo, né? Se você pensar que o último ano no Brasil que se cresceu mais foi 2010, foi 7,5%. Entendeu? Depois disso, só mediocridade, entendeu? E antes também não foi nada.
esse período entre 80 e hoje, né, justamente os anos da minha vida, né, o crescimento econômico medíocre, né? Aí tem uma discussão aí imensa sobre isso. Mas entre 30 e 80, o Brasil cresceu bastante, foi o país que mais cresceu no mundo ocidental, né, que eu saiba. E de 80 a 2021, só tristeza, né? Embora nesse período a gente tenha tendo democracia, controle da inflação, mas em termos de crescimento econômico foi mais medíocre mesmo. Então tá, você vai ter o chamado milagre econômico com Médici, né, que vai ser o terceiro governo militar, né? Vai ser mais repressivo mesmo, né? Aí é aquela coisa do DOPS, preso político interrogado, torturado, né? Ali vai ter um combate muito forte, né, aos grupos de luta armada, né? Vai, esses grupos de luta armada não vão ter chance nenhuma mesmo, né, de enfrentar o aparato de, de esses aparatos repressivos do Estado, né? Não tinha como, né? E assim, e o ruim disso, né, dessa repressão toda, da tortura, é que esses grupos, esses torturadores, né, esses militares que eram militares ou policiais civis ou policiais militares, que estavam dentro desse aparelho repressivo, né, vai ser uma coisa muito ruim porque vai é, criar uma situação que esses grupos vão se sentir muito poderosos, né? E vão acabar formando assim, é como se formasse estados dentro de estados, né? Do estado, né? Então eles vão criar vai ter uma autonomia grande, né? E não vão estar assim, não vão seguir as leis, assim, a, a, as leis ou a disciplina militar, né? Vai ser um problema. Vai ser um problema, né? A gente vai ver depois, né? Lá no a questão do atentado do Rio Centro. Mas vamos lá. Como é que foi possível esse crescimento econômico todo, né? Do governo Médici e também no Geisel, né? Porque o contexto internacional estava favorecendo, você tinha muita disponibilidade de capital, dinheiro, né, a preço baixo, juros baixos. Então era barato você pegar dinheiro emprestado e fácil, né? Então com isso o governo pegava esse dinheiro e tocava a obra, né? Porrada de obra. Ponte de Niterói, Transamazônica, criação da Embratel, que foi uma empresa, foi o sistema de telecomunicações, né? Que foi fundamental, por exemplo, para a Globo se expandir pelo território nacional, né? Fazer as transmissões para todo o território nacional. E com isso, com esse forte investimento público, você vai ter assim muita geração de emprego, né? Muito emprego, né? Investimento das multinacionais, né? Para atender um mercado que estava crescendo, né? De classe média, né? Então você, né? Carros, eletrodomésticos, aquela coisa toda, né? Muito Fusca, muito Brasília na rua, muito Corcel, né? Esses carros da época, né? E, e assim, esse modelo de crescimento, ele foi bastante concentrador de renda, né? Por quê? O PIB crescia 10%, mas o salário não crescia, né? O salário o salário mínimo estagnado, né? Crescia muito pouco, né, em relação ao PIB, porque os militares, como também não tinha sindicalismo autônomo, muita repressão, então não tinha como
trabalhadores reivindicarem aumentos salariais, né, naquele momento. Então, por causa disso, os salários se mantiveram estáveis, né, com crescimento de 10, 12% ao ano, né. Então, o dinheiro ia para onde? Ia para o empresariado, ia para a classe média alta, né. Então, era um modelo concentrador de renda, né. E isso aí vai gerar uma situação ruim, porque o Brasil se tornou um país mais desigual, um dos mais desiguais do mundo, ainda é hoje, né? Mais desiguais do mundo, né? Pois bem, só que se essa situação, no milagre econômico, é, vai sofrer um forte abalo com a crise do petróleo, né? Aí já é a crise do petróleo é por uma outra situação, tem a ver com a criação da OPEP, com a organização dos países árabes e também mais produtores de petróleo que se organizaram em um cartel para controlar o preço do petróleo. Mas enfim, o resultado disso, da crise do petróleo, é que o petróleo quadruplicou de preço, o barril do petróleo, entendeu? Então países que eram produtores de petróleo era ótimo, mas para países importadores de petróleo, como o Brasil, né, que as suas refinarias, as refinarias brasileiras são todas feitas por petróleo importado, né? Elas foram construídas na época de 60, 70, né? E elas são adequadas para o petróleo leve, né? Do Oriente Médio. Então, aí voltando, né? Então, com a importação, com o aumento do petróleo, vai ser bastante ruim para um país importador de petróleo como o Brasil, né? Quadruplicou o preço. E o empréstimo, o, o capital, né? O dinheiro que os bancos emprestavam ficou mais caro, né? Os juros aumentou, né? Então foi complicado. Então naquele momento ali, aí a gente já vai entrar no governo Geisel, né? Você tinha que fazer um ajuste, né? Desacelerar a economia, né? Fazer um ajuste para essa nova situação de mais recessivo, né? Mais difícil, mais adverso no mercado internacional. Mas aí o que o governo fez? Geisel, né? Manteve o mesmo padrão, né? Forte investimento público, muito investimento público e crescimento, porque a ditadura militar precisava do crescimento econômico, né? Para se legitimar, né? Era uma ditadura, né? Se fosse ela para ter apoio popular e tal, para as pessoas não ter, né, tipo, descontentamento. Então você tinha que ter crescimento, né? Forte crescimento econômico, né? Então o Geisel vai ter isso, vai ter é, forte investimento público, né? Construção de Itaipu, por exemplo. Você vai ter a construção de Tucuruí, que também uma importante hidrelétrica. Você vai ter o programa Pro Álcool, né? Que era é, a, a tentativa de, né, vão surgir os primeiros carros a álcool, né? Que eram horríveis. Eram horríveis, assim, tinha meia hora esse carro ligado para ele esquentar, que senão o carro não pegava, sabe? O carro não saía do lugar. Que meu tio tinha um carro a álcool, assim, dos anos 90, né? Aí o carro tinha que ficar assim, ele trabalhava de madrugada, né? O carro ficava meia hora ligado, o carro esquentar, porque não saía do lugar. Mas enfim, por que pro álcool, né? Porque essa ideia dos biocombustíveis é para uma alternativa ao petróleo, entendeu? E, enfim, o Geisel, né, vai ter um governo mais intervencionista, né, mais estatista, né, e com pesado investimento público. O governo, só que esse modelo ele vai se esgotar, né? Ele vai tipo
você correr uma maratona igual o Usain Bolt, sabe qual é? Vai chegar um momento que você vai cansar lá na frente, não tem jeito. Entendeu? E foi isso, aconteceu nos anos 80, com Figueiredo. Claramente o governo não tinha mais dinheiro para investir, né? Inflação alta, dívida externa lá nas alturas, né? A dívida externa era 4 bilhões quando os militares chegaram ao poder. Quando eles saíram, estava 90. Olha a merda que eles deixaram. Né? Porque assim, os militares, de certa forma não, mas assim, em parte, eles continuaram aquele projeto nacional desenvolvimentista que começou com Vargas, né? Cara, a grande diferença é que o Vargas e os governos do período democrático, eles eram mais inclusivos, né? Tipo, chamar assim digamos assim, dividir o bolo, dividia mais o bolo com os trabalhadores, entendeu? Aí a ditadura militar não, tipo, arroxo sobre os trabalhadores. Mas manteve essa ideia de que o Estado investidor, né? E desenvolvimento econômico com forte participação do Estado, né? Mas só que no caso brasileiro se abriu o mercado para as multinacionais, né? E ficou muito dependente de, de investimento externo, né? De capital externo, né? Diferentemente da China, né? Que conseguiu fazer um desenvolvimento mais autônomo, né? Com mais dependente de capitais próprios do que propriamente capital de capital estrangeiro, né? Mas enfim, isso é outro papo, né? Isso é uma outra discussão. Então, no governo Figueiredo, aí, como eu falei com vocês, o modelo está esgotado, inflação alta, baixo crescimento, Estado depauperado, aí, tipo, não vai ter mais aquelas grandes obras, né? Que os militares fizeram grandes obras, sim, realmente, muitas coisas importantes. Ponte de Niterói, Itaipu, vários aeroportos, boa parte da infraestrutura do Brasil é dessa época, mas foram várias obras também inúteis. Né? Transamazônica gastou milhares de milhões de sei lá quantos bilhões, não sei, jogou muito dinheiro fora, a usina nuclear também, enfim, você teve essas grandes obras faraônicas mal planejadas, né? Que foram grandes desperdícios de dinheiro, né? Então você teve essas duas coisas, né? E tem um pessoal que defende a ditadura militar que fala isso. Ah, mas se não fosse pelos militares, você não teria tal obra, tal obra, tal obra, não sei o quê. Não teria crescimento econômico. Cara, mas o Brasil teve muita obra com o JK, né? Teve crescimento econômico no período democrático, né? Provavelmente você não teria você não teria esse crescimento econômico do milagre econômico, mas pelo menos você teria um maior controle social, né, para questionar, né, certas obras, né, o caminho que o país estava indo, né, enfim. Mas isso aí é outro papo também. E provavelmente o Brasil seria menos desigual se não fosse a ditadura militar, entendeu? Seria menos desigual, isso aí é fato. Então, nesse momento, vários setores da sociedade, no governo Figueiredo, que vai de 79 a 85, né? Eu nasci nesse governo. Vai ser a sociedade pressionando pelo fim da ditadura, tá? Com gás, eu já tinha um encaminhamento, né, para, digamos assim, abrir o regime, né, para a saída dos militares e a devolução do poder aos civis, né? Mas esse plano do gás eu não queria dizer que fosse uma transição democrática, tá? Eles queriam o quê? A gente sai do governo, mas entrega para os civis,
né, que a gente vai escolher, né, que a gente vai dar o tom, a direção, e não vai ser completamente democrático, vai ser um regime civil, né, mas não democrático, tutelado pelos militares, né. Então a ideia é essa, né? A gente vai entregar para quem a gente confia. A gente não vai deixar o povo escolher, entendeu? Os militares não queriam isso, né? O Geisel não queria isso. E era seria um processo lento, né? Por isso que é a transição lenta, gradual e segura, né? Só que os acontecimentos atropelaram esses planos, né? E no Figueiredo, então, os militares perderam a iniciativa, né? Era o povo que estava pressionando, o povo queria a democracia e eles tinham que correr atrás, né? Então eles perderam o controle, não perderam o controle, mas assim, não, eles não tinham total controle sobre o processo, isso que eu quero dizer, entendeu? Claro que eles tinham controle do país, né? Mas assim, aquele processo de abertura que começou com Geisel e tal, que o Figueiredo deu continuidade, eles perderam o controle desse processo. Então eles acabaram sendo atropelados pela realidade, né? O povo defendendo o fim da ditadura e tal, né? Aí você vai ter, enfim, a anistia, que é a volta dos exilados, né? Aí você vai ter a volta do Leonel Brizola, que foi uma figura política muito importante mesmo, né? Você vai ter a formação o fim daquele bipartidarismo, né? Daquela democracia fake, né? E você vai ter um multipartidarismo, né? Você vai ter a formação do Partido dos Trabalhadores, do PT, do PDT, do Brizola, né? E por aí vai. E você vai ter, né, um movimento muito forte, muito significativo pela eleição direta já em 84. Não passou, né? Infelizmente não passou, mas a ditadura ia acabar ali em 85 com a eleição de Tancredo Neves, né, para presidente de forma indireta, né? Ele venceu o Paulo Maluf, que era o candidato da ditadura militar. Tancredo Neves não ele toma posse, mas não assume, porque estava doente, gravemente doente, morre. Tem até uma piadinha, né? O melhor presidente do país foi o Tancredo Neves. Coitado. Porque não deu tempo de fazer merda, né? Mas brincando, assim, Tancredo ele morre e quem assume foi o Sarney, né? Aquela grande ironia, né? Um cara que era ligado pra caramba à ditadura acaba sendo o primeiro presidente civil depois da ditadura, né? Mas enfim, é a vida que segue. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? Desculpa se eu falo demais, assim, se eu faço muitas digressões, né? Mas, enfim, tentei fazer o possível para abranger o máximo possível desse período que é tão rico, né? Tão importante a gente conhecer, né? Para a gente saber, para a gente não deixar que é importante para nossa memória, né? Política, que a gente sabe o que foi a ditadura, né? Para não chegar demagogos e falar que, sabe, de demagogos políticos que cheguem e façam negacionismo, né? Falando, não, a ditadura foi boa, não sei o que, isso lá, né? A gente não pode deixar, a gente tem que conhecer a história, tem que conhecer a história do nosso país, né? Conhecer esse período em particular, que ele está vivo ainda, né? Muitas coisas que a gente está vivendo hoje tem a ver com esse período da ditadura, né? E é importante a gente conhecer, tá bom? Um grande abraço para todos.